vamos então aos destaques de hoje do seu Jornal Dia, líder em credibilidade. Natan, é com você. Bom, vamos aos destaques então da edição de 31 de janeiro de 2025 do Jornal O Dia. Destaque, viu, Magela, na mobilidade urbana, sem multas, motociclistas temem utilizar faixas exclusivas mesmo após a liberação da prefeitura. Um fenômeno que também já observei, viu, Magela? Acho que quem passa pelas avenidas de Teresina já percebeu que mesmo após a liberação das faixas exclusivas, os motociclistas ainda não aderiram na totalidade. Você que é motociclista, Magela, já aderiu a essa faixa exclusiva? Já está usando, Magela Lima? Rapaz, eu estou que nem os outros. É que nem aquele negócio. Tá veaco, né? É que nem aquele negócio. É onde tinha aquele ponto aqueles radar de diminuição de velocidade. Quando ele é retirado do lugar, você passa você passa o tempo todo. Até freia algumas vezes. Até freia. E não tem mais o redutor de velocidade, às vezes, naquele local. Então, a mesma coisa é a faixa. A mente do ser humano, ela fica condicionada a que não pode. Tá liberado, mas ele fica, e acaba, às vezes... aí, quando ele se lembra, ele vai. É verdade. É uma questão que a gente observa no dia a dia. Na hora que o sinal ali fica no vermelho, você vê as motocicletas ainda hoje, todas na frente, ali nas faixas normais, enquanto que a faixa exclusiva fica vazia, completamente vazia. Realmente, acredito que não é mais tanto problema de divulgação, já que já faz quase um mês, né, que essas medidas estão valendo, fazia um mês que as medidas estão valendo, mas ainda está na memória do motociclista e aí ele ainda não optou, né, ou ainda não lembrou que pode andar na faixa exclusiva de ônibus, né? Então, é uma medida que a prefeitura tomou e que beneficia o trânsito, né? O motociclista pegando a faixa exclusiva, ele está andando inclusive com mais rapidez, com mais segurança, porque não está no meio dos veículos. Ajuda também quem está nos carros, né? Porque você obviamente minimiza a possibilidade ali de um acidente. Não precisa mais o motociclista estar passando entre um carro e outro, como normalmente é assim que acontece. Então, eu acredito que é uma questão de educação, literalmente educação no sentido de ensinar novamente os motociclistas de que eles podem pegar o corredor exclusivo, a faixa exclusiva de ônibus, que não tem problema com multa. Bom, ainda sobre mobilidade, a manchete da edição de hoje do Jornal Dia traz a seguinte informação: transporte coletivo será resolvido até o final de fevereiro, diz Silvio Mendes. O prefeito afirma que está em busca de alternativas para melhorar o sistema de transporte até o final do próximo mês. Deverá ter uma resolução para esta, que é uma das principais demandas da população teresinense. Silvio Mendes ressaltou que irá revisar a dívida com as empresas de transporte, mas que manterá os compromissos assumidos pela administração anterior. Aí um comentário rápido, viu, João Magalhães? Eu acho que o teresinense já está, inclusive, traumatizado de prazos, né? Não é querendo comparar a gestão do prefeito Silvio Mendes com a gestão anterior do ex-prefeito Doutor Pessoa, mas todos nós lembramos bem que ao assumir a gestão em 2021... 90 dias... Doutor Pessoa deu prazo, né? De 90 dias para resolver o problema do transporte público. Esses 90 dias se transformaram em 4 anos. O problema é que ele foi prorrogando 90 dias, prorrogando. Então, é que... não é querendo aqui fazer comparação dos dois modelos administrativos. Eu não sei se você vai concordar, João Magela, mas é melhor não estabelecer nem prazo, porque é um problema complexo. É claro que a prefeitura está buscando as soluções, mas quando você estabelece um prazo, cria-se uma pressão, uma expectativa e que nem sempre é possível suprir essa expectativa. Então, vamos aguardar. O prefeito disse que até fevereiro, até o final de fevereiro, o transporte coletivo deve estar... O problema no transporte coletivo deve estar resolvido na capital. Vamos aguardar, inclusive, as medidas que devem ser anunciadas até lá, João. Isso mesmo. A matéria trata muito de questões financeiras relacionadas ao sistema, né, Natan? Algumas empresas dizem que a prefeitura tem um débito de 200 milhões com o setor. O prefeito garantiu ontem que essa dívida não existe de 200 milhões, por isso que ele vai pedir uma revisão. Deixou bem claro que essa dívida não foi, obviamente, causada por ele, né? É uma dívida que, obviamente, pertence ao município, então tem que ser honrada.
mas dentro das condições atuais, até porque quem fez esse compromisso fez sem planejamento, sem saber se ia conseguir pagar ou não, tanto é que não pagou, a dívida se acumulou. O prefeito Silvio Mendes também comentou que o repasse que a prefeitura pode fazer às empresas é nessa casa de 4.750.000, mas as empresas só receberão recursos se comprovarem que aumentaram ali a frota de veículos, se comprovarem que os veículos andaram, atenderam a população, observarem a questão da demanda. Então é uma situação que realmente, como você disse, todo mundo sabe que Teresina enfrenta a maior crise da sua história no setor de mobilidade urbana. Não começou ontem. Na verdade, o serviço nunca foi eficiente, a verdade é essa, mas como a vida é daqui para frente, né? E obviamente a gestão pública também tem que olhar para frente para solucionar o problema da população. Isso precisa ser feito com bastante planejamento e a gente acredita que esse planejamento financeiro é essencial. Concordo com você no que diz respeito a prazos, até porque se a gente for imaginar, um mês é muito pouco tempo para se pensar em soluções para um problema tão grave e generalizado como é o do transporte público coletivo em Teresina. E o mês de fevereiro, João, rapidamente, que é mais curto ainda. Ainda né? tem esse detalhe, que o mês de fevereiro, além de um mês ser pequeno, o mês de fevereiro ainda tem só 28 dias. É verdade. Então até nem isso contribui para essa questão do prazo. Mas se a população com certeza observar que a gestão tem tomado medidas, tem tomado decisões para enfrentar o problema, com certeza acaba reconhecendo. Até porque se essas soluções não vierem só de uma vez, o que não vai ocorrer, a solução de um problema como esse não é da noite para o dia. Se ocorrer a curto prazo, é uma maravilha. Se em junho desse ano a gente tiver um sistema de transporte público eficiente, está dentro de um prazo razoável, porque a realidade hoje é bem ruim, né? E como eu disse, se o problema é complexo, a solução não é fácil, né? Se a solução fosse fácil, o problema não era grave. Então, acredito que essa questão do prazo é, de certa forma, um erro, né? Mas, por outro lado, a prefeitura tem todas as condições de demonstrar à população que está planejando, que está tomando decisões para melhorar a questão do serviço de transporte público coletivo de Teresina. Inclusive, nessa semana, Natan, ainda sobre esse assunto, o prefeito se reuniu com o prefeito de Timon, né, Rafael Brito, porque a gente precisa bater nessa tecla. Quando se falar em mobilidade urbana em Teresina, não pode se dissociar de Timon, né? Quando nós juntamos as duas cidades, a gente tem aí 1 milhão de habitantes. A gente tem um fluxo econômico e de mobilidade que é natural, né? São duas cidades que se relacionam, então é preciso que a gente sempre tenha esse olhar quando for falar de mobilidade urbana, e vamos aguardar essas medidas da prefeitura, essas decisões do prefeito Silvio Mendes e torcer para que elas se transformem em benefício para a população. Magela e João Magalhães, só 2 destaques rápidos para encerrar no esporte, viu? O piauiense Adriano da Silva foi contratada, né, por um time da Arábia Saudita. E Neymar está de volta e vai jogar no Piauí, viu, Magela? Só que é o Neymar do Nordeste. Foi contratado pelo Atlético Piauiense. O grande reforço aí. Enquanto o Neymar original foi contratado aí, vai para o Santos, vai ser apresentado inclusive nas próximas horas, o Atlético Piauiense contratou o Neymar do Nordeste. Se eles têm um Neymar lá, nós temos um Neymar aqui também. Natan, você falou aí do caso da Adriana, né? Adriana Maga, atleta piauiense. Essa contratação dela foi por 3 milhões de reais para um time da Arábia Saudita. Quando a gente fala, obviamente, em futebol masculino, a gente fala em milhões, às vezes bilhões em contratações. O futebol feminino ainda não alcançou esse patamar, mas vamos dizer assim, é uma conquista, né, para o futebol feminino, e não deixa de ser uma conquista para o futebol piauiense, já que a Adriana é aqui piauiense, é da cidade, né, de União, e ela foi contratada, né? Hoje ela joga no Orlando Pride, que é um time lá dos Estados Unidos, e a sua contratação foi lá para a Arábia. Qual o nome do time, João? É um time da Arábia, viu, Natan? Se você quiser arriscar aí. É o Al-Qadisiyah.
Acho que é Eu isso. não vou conseguir lhe corrigir porque eu não sei se está certo ou errado. Depois eu vou. Depois é a minha vez. Magelo, tente aí, Magelo. Mas é um time lá da Arábia, viu, Nathan? E a contratação foi por $500 mil, nesse caso, 3 milhões de reais. É uma notícia boa, sem dúvida nenhuma, para o futebol piauiense. É um atleta piauiense aqui da cidade de União. Titular da seleção Titular brasileira. da seleção brasileira, que a gente precisa reconhecer e torcer, obviamente, pelo seu talento, que orgulha e ajuda, de certa forma, a incentivar outras milhares de mulheres que têm talento para o futebol, com certeza, a continuarem perseguindo aí sua carreira. E a Adriana, sem dúvida nenhuma, é o principal exemplo do nosso futebol piauiense feminino. É o Al-Qadisiá. Olha aí, Pronto. rapaz. Pronto. Nosso poliglota Magela Lima fez a correção. Eu fui aqui, né? É o Al-Qadisiá, né? Eu acho que deva ser isso também, lá da Arábia Saudita. Você é árabe, Magela? Hein? Você é árabe? Não, não, senhor.